E aí, como é que vocês estão? Cravos do meu jardim, minhas flores de maracujá. Mais uma vez estamos aqui ao vivo e a cores e eu estou muito feliz de estar aqui para nossa terceira aula do workshop Rota da Prosperidade Bíblica, para poder abençoar a sua vida. E nessa terceira aula eu tenho assim muita coisa para compartilhar. Gente, se esses dias eu corri, hoje eu vou correr mais ainda. Hoje eu vou ter que pau na jaca, porque tem muita informação que eu preciso compartilhar com vocês. E no final eu vou falar sobre a mentoria Eu no Controle das Minhas Finanças, ok? Eu vou estar divulgando para vocês isso dentro desse workshop. Então é isso. Muito bem. Vocês sabem que eu sou rapidinha, tá? E que eu não perco assim muito tempo para poder iniciar. E deixa eu só abaixar aqui um pouquinho o som. Tá ficando intenso aqui, tá ficando intenso. E, gente, aproveita, vai, compartilha, manda esse enroscado financeiramente, tá com sérios problemas, com dívida e tudo mais, briga em casa, entre outras coisas, não tem paz de espírito, não tem paz entre família, tá o tempo todo no vermelho. Compartilha esse link, gente, porque olha só, esse é um dos princípios em termos de prosperidade, a gente compartilhar. E muitas vezes o que a gente precisa é ajudar as pessoas com informação, tá bom? Bom, antes de começar, eu sempre faço uma oração aqui no meu canal. Bora lá? Vamos acalmar os nossos pensamentos. Respira fundo. Vamos colocar o foco aqui e vamos orar. Pai bendito, Pai amado, oh Deus. Tu és um Deus poderoso de graça, poder e misericórdia, Senhor. Oh Deus, te louvamos e te adoramos, Pai amado, por esse dia de hoje, por essa oportunidade de compartilhar aquilo que o Senhor tem de bom e de melhor para nós, Pai. Te louvo e te agradeço pela tua palavra, Senhor, porque ela é viva e eficaz. A tua palavra não muda, porque o Senhor não muda. O Senhor é um Deus de caráter que não muda e o Senhor não mente. Te louvo e te agradeço porque podemos sempre contar contigo, Pai, independente da situação que estamos. E nesse dia de hoje, Senhor, que o Senhor vai me usar aqui para compartilhar a respeito, Pai amado, da tua palavra, a respeito, Senhor, de finanças pessoais. Pai, eu te peço que o Senhor continue usando a minha vida, Pai, como boca do Senhor para falar com as pessoas, entregar aquilo que elas realmente precisam ouvir. E que o Senhor possa, Pai, colocar as mãos e incomodar as pessoas que estão ouvindo, que estão tendo esses 3 dias de informação, para que possam pôr em prática, Senhor, coisas que eu coloquei em prática na minha vida e que o Senhor me abençoou. E eu gostaria que as pessoas também fossem abençoadas como eu fui. Então que elas coloquem em prática, Senhor, mas que te busquem em primeiro lugar, acima de todas as coisas. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, muito bem. Só um minuto que eu esqueci uma coisa aqui. Peraí. Eu acabei guardando a Bíblia lá e eu preparei várias coisas. Olha, dá uma olhada nisso. Oi, colorido, né? Que isso aqui eu vou usar no dia de hoje. Tá vendo por que é corrido? Muito bem, vamos aqui. Deixa eu dar algumas orientações gerais, como eu tenho dado sempre, tá? Foco aqui, desliga tudo, coloca no mudo, para que ninguém perturbe, gente, porque vai ser uma hora e pouco aqui, de muita concentração e muita informação. Então é importante, e tenha papel e caneta na mão e vai anotando. Aquilo que de repente, né, não consegui fazer tudo, não tem problema. Você pode assistir no replay, Deus ajudando, que eu consiga salvar, porque acredita que a primeira live eu quase perdi, o negócio não ia, eu falei, Deus do céu. E às vezes o Instagram dá uns bugzinhos aí, hein? Mas enfim, fique atento aqui no que eu vou falar. E eu vou falar aqui uma revisão rápida. O que a gente viu na primeira aula? Nós vimos na primeira aula do Rota, é o R de rumo, que é a direção certa. E então nós fomos atrás aí de algumas informações, não é, de como a gente alcançar os nossos objetivos e metas, diferenças de tudo isso. E também foi muito importante, porque quais são os sabotadores dos nossos vieses espirituais que atrapalham os nossos planos. Porque muitas vezes a gente planeja, mas na hora da execução é aí que é o BO. E a gente precisa saber o que atrapalha para poder neutralizar esses sabotadores. Muito bem.
Na aula 2, eu explorei a letra O e a letra T, que é a parte de organização de finanças e traçar metas realistas. E uma das coisas que é muito importante, gente, porque assim, se você não tem informação, se você não tem nem noção de quanto que você gasta, como que você vai, não é, ver aonde que estão os ralos de desperdício? Onde que você vai ver como que você trabalha? Não tem como, tá? Então você precisa organizar, que é dentro do O de organização. E aí, dentro do traçar metas para que você consiga atingir os seus objetivos ou sonhos, você precisa trabalhar uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. Por quê? Porque é uma roda. Eu, inclusive, na aula 1, eu até dei um exercício para vocês. Ih, perdi o papel. Se quiser, você volta lá na aula. Mas que era o ciclo da vida, que abordam 8 áreas na vida da gente, e que uma área que você mexe, ela acaba ajudando todas as outras, ok? Mas é necessário identificar. E aí, na hora que for traçar essas metas para alcançar os objetivos, você pega uma coisa de cada vez, porque não dá para fazer tudo de uma vez só. Bem porque, olha só, quanto tempo faz que você tá enrolado aí, ou enrolada, bolalada nas suas dívidas e tudo mais? Muitas vezes, anos. E aí você quer, né? Num ano só, num mês só resolver tudo? Não é assim, gente. É passo a passo. É passo a passo. Mas fazendo um plano, seguindo inclusive as práticas que eu tô passando, vocês conseguem chegar lá. Então, beleza aí? Ótimo, já dei os recadinhos. Sejam muito bem-vindos todos que estão ao vivo e aqueles que também vão assistir no replay. Que Deus seja com vocês. O que nós vamos ver aqui na aula 3? Nós vamos explorar a última letra, que é a letra A, alcançar prosperidade. E nós vamos utilizar princípios bíblicos aplicados na prática para você começar a sua jornada. Aliás, muitos princípios bíblicos, gente. A Bíblia, ela é assim recheada de sabedoria. E eu vou falar um negócio para vocês. Se você se perder num monte de coisa que eu falar, faz uma coisa pelo menos. Estuda provérbios. Se você se perder no frigir dos ovos, né, fica... eu nem sei por onde eu começo. Para te dar uma boa base, até inclusive financeira, livro de provérbios, tá ok? Porque eu inclusive vou citar vários daqui. Olha lá, olha os papeizinhos. Mas vamos aqui começar. Para começar, eu quero sim dar um foco rapidinho em aspectos que são importantes. Que são os seus desejos, aliás, como tarefa. O que eu dei para as pessoas como tarefa para postar no meu Instagram, para ir lá na mensagem e me mandar? Pelo menos cinco desejos. E o hashtag eu me comprometo. Pelo menos 5 desejos, ok? E pode ser diversas coisas. Mas e por que a hashtag me comprometo? Porque não é só escrever. Precisa se comprometer para poder fazer as coisas acontecerem. Senão você vai ser só mais um papel que não vai adiantar nada. E é importante, gente, saber o que você quer. Eu sei o que eu quero. Então tem algumas coisas que eu já consegui. Outras eu estou a caminho. Ok? E eu tô aqui para poder ajudar vocês a também irem conquistando passo a passo. Porque é necessário identificar isso, porque afinal de contas, né? Até quando você vai ficar tolerando essa situação difícil, essas dívidas, o fato da conta nunca fechar no azul? Até quando você vai tolerar? Ver a tua família sofrendo porque de repente as tuas finanças não caminham, você precisa cuidar melhor da tua família, não sei, um plano de saúde melhor. Ou até um passeio, uma viagem. Até quando você vai ficar indo no restaurante e olhar o preço do cardápio? Que bom que seria, não é? Se tivesse a liberdade financeira de não precisar se preocupar com isso, de comer aquilo que você tá afim. Sabe uma coisa que eu gosto muito, gente? Daqueles gelatos. Sabe gelato italiano? Né? Aquele gelato caro. Sim, tipo uma bolinha, você paga, sei lá, R$20, ou às vezes até mais, dependendo do lugar que você for. Tem vezes que eu falo, quero comer aquilo. E teve um dia que eu rodei um shopping, era um shopping menor que eu não conhecia muito, eu não achei. Eu fiquei frustrada. Porque eu queria aquele gelato. Aí sabe o que eu fiz? Eu comi um petit gâteau. Pra quem não sabe, é um bolinho de chocolate que você abre assim, ele já escorre, né, com sorvete de creme. Mas não era exatamente aquilo que eu queria. Mas eu comi o petit gâteau, que também é chique. Mas eu gosto, e tem vezes que eu falo isso. Tô com vontade de comer o quê? E que beleza, não é? Qual é o seu desejo? Que tal, né, ser próspero e abundante, não ter esse tipo de preocupação, poder planejar uma viagem tranquilamente, sem ficar... Olha só, planejar uma viagem para que você pague isso antes de viajar.
Não é ficar com a dívida depois. Porque, aliás, uma coisa, gente, é bom não antecipar sonho, não. Sabe o que é antecipar sonho? É coisa que você poderia esperar, poderia fazer uma poupança, um investimento, e você quer já para status, para se mostrar. Uma coisa é algo que você realmente comprou prestação por necessidade. A outra coisa é por status, para poder se mostrar. Mas olha que beleza, de repente você poder pagar antecipado e conseguir os melhores preços, os melhores descontos porque você já compra antes, não é? Ou então, poxa, investir em educação, olha que coisa boa, ou no seu próprio negócio, sair do CLT finalmente, parar de ter o patrão, ó, fungando no teu cangote. Que maravilha, não é? E aí, um aspecto que é importante é o seguinte, quanto que você está disposto a investir? Quanto? Quanto você estaria disposto a investir para ter a sua liberdade financeira? Investir, inclusive, para poder aprender a pagar suas dívidas. Quanto em termos de tempo e quanto em termos de financeiro? Quanto? Isso é muito importante, gente. Muito importante. Porque muitas vezes a gente só fala, mas a gente não está disposto, não. A gente quer que as coisas se resolvam num passe de mágica. Ou a gente acha que é só pôr num papelzinho, a gente que é cristão, tá? Tem muito isso. Ó, Senhor, tô entregando aqui nas tuas mãos. E Deus vai virar e vai falar o seguinte, negócio é o seguinte, você vai ter que fazer a tua parte. Eu não vou fazer o que é a tua parte. Faz a tua parte que eu entro com milagre. Porque Deus ele vai agir no impossível. No impossível. Contando até esse negócio de impossível, gente, eu lembro que quando eu tava endividado, eu tinha enfiado o pé na jaca, isso alguns anos atrás. Ainda bem que já faz muito tempo isso. Mas eu acho que isso faz mais, deixa eu ver aqui, 15 anos? 15? Acho que uns 15 anos atrás, mais ou menos, que eu tava muito endividada e eu contei um pouquinho da história pra vocês. Eu fiz propósito com Deus, eu comecei a trabalhar, e aí eu comecei a trabalhar, voltei a dizimar bonitinho e tal, e eu fui começando a negociar. Sabe, Deus é tão bom que uma das minhas dívidas, que era a maior que eu tinha, era um crédito educativo da faculdade, porque os últimos 2 anos da minha faculdade, eu peguei um crédito educativo que financiava 80% e eu pagava 20%. Mas a conta veio depois, mais tarde, só que veio no momento que eu estava desempregada, eu não tinha como pagar, não tinha como fazer. Né? É aquela história, você come ou, né? Eu falei, bom, eu devo, vai ficar, e ficou rolando essa dívida, era a maior que eu tinha. Aí eu comecei a quitar do menor pro maior. Ai, gente, a sensação de alívio, aliás, é uma coisa que eu oriento. Tá lá no meu e-book, tá? É você começar a negociar do menor pro maior. Por quê? Porque já vai te dar aquela sensação de alívio, que você tá movendo a roda, sabe? Não é? E ainda mais usando as dicas que eu dou. De negociação, ser tudo na negociação. Por quê? Porque os juros que eles cobram muitas vezes são abusivos. E você tem condições de negociar para que reduza-se esses juros, entende? Porque ele já põe esse valor mesmo. Porque ele sabe que tem gente que negocia, tem gente que não. Tem gente que vai pagar tudo que eles pedirem. Porque não tem a capacidade de fazer isso, entende? Então, eu comecei a fazer isso, né? Comecei primeiro fui lá, negociei, consegui 50% de abatimento. Ai, já deu aquele alívio, tipo assim, eu tô no processo, é o primeiro passo, isso é bom demais, é uma endorfina maravilhosa, essa sensação. Oi, eu estou no controle das minhas finanças, estou começando a pegar as rédeas desse controle das minhas finanças. Aí deu aquele alívio, eu fui para a segunda negociação e tudo mais, tal. Quando eu estava, assim, na terceira negociação, se não me falha a memória, na época eu tinha deixa eu ver, 1, 2, 3, umas 4 contas com essa da faculdade. Isso fora aquele BO que eu fui vítima de estelionato, mas isso era uma outra coisa, tá bom? Que aí o juiz liberou uma liminar, é assim que fala? Não sei. Liberou para poder limpar o meu nome, né, e tirar todas as cobranças. Mas tudo bem, mas ficaram essas 4. Quando eu estava, assim, negociando a terceira dívida maior que eu tinha, eu vi uma notícia no jornal que eu falei, como é que é isso? E a notícia era o seguinte, naquela época o governo, eu não lembro quem que era o presidente na época, aliás, quem era o ministro da Educação, ministro da Educação e Cultura, eu não lembro quem era na época. Mas até que eu vou pesquisar. Aí o que aconteceu, né? Oi, boa noite, gente. O que aconteceu? Eu vi uma notícia no jornal dizendo que quem tinha dívida de educação, mais de 5 anos com essa dívida de educação, isso ia ser junto com a Caixa Econômica Federal tal, e tudo mais, né? Com relação principalmente à faculdade, universidades e tudo mais, a dívida estava perdoada. Como é que é? A dívida estava perdoada. E também que a partir daquele momento, nenhum órgão educacional poderia deixar
o nome do aluno sujo no SPC por causa de dívida de educação. Por quê? Porque supõe-se que o governo deveria investir na nossa educação, né? Supõe-se que não precisariam ter faculdades particulares, tá ok? Boa noite aí. Ixi, quem é que veio? Ah, Cleo. Cleo, Dami, Júlio, boa noite. É o que eu vi, pelo menos, né? Então, supõe-se que o governo deveria financiar. E por causa disso, esse ministro da Educação na época, né, passou uma lei lá, simplesmente encerrando e perdoando as dívidas na parte de educação. E eu tinha essa quarta, que era a minha maior dívida. Gente, que alegria, glória a Deus, aleluia. Vocês não têm... E eu duvidei, né? Falei, será que é mesmo? Sabe o que eu fiz? Eu fui na Caixa Econômica Federal com o meu CPF e fui pessoalmente para poder pesquisar lá alguma dívida que eu tinha. Disseram, não, você não tem absolutamente nada. Eu, não tem mesmo? Nada? Nada de educação aí? Nada. Eu levei a documentação de coisas, né, dos papéis. Não tenho nada. Não tem nada. Foi uou! E eu sei que Deus entrou com milagre. Não foi só na minha vida, né? Na vida de muitas pessoas que estavam com mais de 5 anos de dívida, de créditos educativos, de faculdade e tudo mais. Falei, louvado seja o nome do Senhor. Olha que Deus bom. Que Deus bom. Não é que colocou a mão no ministro da Educação naquela época, né? Junto com os outros, eles assinaram a lei. É por isso que a gente tem que orar pelos nossos governantes, tá, gente? A gente precisa orar. Nem sempre a gente votou na pessoa que tá lá, mas a gente precisa orar porque Deus muda o coração, tá bom? Isso foi em favor. E aí essa dívida encerrada ficou só a terceira. Aí a terceira eu também consegui negociar assim de uma forma esplendorosa. Também consegui na época, se não me falha a memória, uns 50% de desconto, mais ou menos, tá ok? Então assim, Deus é maravilhoso. Tudo bem, Rosimeire? E que tal, não é? Tirar esse fardo das dívidas do cangote, não é maravilhoso? Então, por isso que eu falo, o quanto você está disposto a investir em termos de tempo, em termos financeiros, para realizar os teus desejos, para matar esses medos aí, esse medo de repente o dinheiro nunca dar, o medo do estresse financeiro, para acabar com a dor das brigas em família. Quanto você está disposto a investir de tempo e de dinheiro? Pensa nisso. O que você quer realmente para a tua vida, gente? Porque, olha só, para e pensa, eu vou entrar aqui nesse aspecto. Deus é um Deus de abundância, na verdade, Ele não nos criou para a gente vir cá nesse perrengue. Não nos criou para isso. É óbvio que a gente é fruto do quê? De um mundo caído, pecaminoso, isso é fato. Isso é fato. Mas não foi essa a ideia de Deus quando Ele criou as coisas no começo, tá? Não foi. E eu vou te provar através da Bíblia, então corre aqui comigo. Porque o tempo é curto. Deixa eu ver o que eu consigo entregar, gente. Porque, olha, eu vou falar uma coisa assim. Eu preparei um monte de coisa. Ah, meu pai. Mas bora lá. Olha só, a primeira coisa que eu quero fazer é o seguinte. Quebrar alguns mitos e mudar mentalidade. A gente precisa mudar a mentalidade. E quebrar alguns mitos. Inclusive, uma mentalidade que nem bíblica é. Sabe por quê? A gente tem muito uma mentalidade que foi cultivada pela mídia ao longo dos anos, por governo e certas religiões, e certas pessoas no poder, que até usavam a própria Bíblia, para poder doutrinar o povo, colocar um cabresto assim, ó, né? Doutrinar o povo, para que eles não conhecessem os seus direitos e nem muitas vezes a palavra, porque assim, até a palavra de Deus, gente, é uma coisa que não tem muitos anos que as pessoas têm acesso fácil. E tem muitos países que ainda não têm acesso, mais de 60 países não têm muito acesso até os dias de hoje. Mas, antigamente, o que acontecia, até pelo fato de ser algo muito caro, né, e impressão, ocorreu faz poucos anos, né, gente? Acho que um século atrás, mais ou menos, que começou a ser impresso realmente a Bíblia, que a primeira foi lá na Alemanha. O que ocorre? As pessoas não tinham acesso. Então, como não tinha acesso, ficava na mão dos poucos que tinham acesso. E se a pessoa tinha um coração voltado para Deus, joinha. Agora, se ela não tinha o coração voltado para Deus e queria tirar vantagem do povo através da própria palavra, a coisa mais fácil do mundo, gente. A gente tira bênção para nossas vidas aqui e maldição. E maldição para os outros. É tão fácil pegar um versículo, distorcer, não pegar o negócio todo. E aí, foi colocado muito assim, propaganda, né? A propaganda no seguinte sentido, que ser cristão e que agrada a Deus é ser pobre.
é ser pobre, é ser miserável e tudo mais, porque aí fica fácil para os outros que detêm o poder, que detêm a informação, explorar. Então isso ficou na mentalidade das pessoas, isso foi cultivado. E aí, nos nossos tempos, né, com TV, mídia, rádio e tudo mais, internet, o que acontece? O que a mídia faz? A mídia, ela coloca, assim, duas coisas na cabeça das pessoas, tá? Primeiro que nós vivemos no mundo de consumo, né? Então a gente precisa consumir, mesmo que a gente não esteja precisando. Então eles criam até desejos e necessidade que de repente não temos. E um outro aspecto é assim, novelas, principalmente novelas, que o Brasil ele é muito influenciado, né? A América Latina, no geral, muito influenciado por novelas, filmes e tudo mais. Nós somos criados, e eu lembro disso desde que eu era pequena, eu não assisto novela hoje em dia, mas eu assisti antigamente, que o rico sempre oprime o pobre. O pobre, ele é humildezinho, ele é o coitadinho. E ele é pobre sim, porque o rico tá sempre tirando dele. Então, se você for rico, não, é sinal de ganância, você não pode ser rico. As pessoas misturam as coisas. Acha que, eu fiz até um vídeo desse um dia, tá lá no meu canal. Primeiro, ser humilde é ser pobre. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode ser pobre, ambicioso não, ganancioso, porque tem diferença. Ganancioso, arrogante. Conheço um monte assim, tá? E você pode ser um rico também, dessa maneira. Mas você pode ser um rico humilde, porque tem gente que é humilde. Tá bom. Então, assim, não tem a ver, a pessoa ser humilde ou ser arrogante não tem a ver com o quanto ela tem dinheiro no banco. Mas as pessoas podem usar o quanto tem dinheiro no banco para serem arrogantes. Ou pode ser aquela pessoa tão invejosa, ciumenta, gananciosa, que quer o dinheiro do outro e aí ela se torna arrogante também. Entende? Então tudo depende muito da motivação e do caráter da pessoa. Não é o que ela tem materialmente. Então a gente precisa trabalhar esses mitos e quebrar isso, tá? É uma mentalidade. Mentalidade de escassez, mentalidade de pobreza. E assim, gente, a gente vive, às vezes, em situações boas, outras não. A gente vive num ciclo. Tem momentos que é bom, tem momentos que não é. Tem momentos de escassez e que não é. Mas ficar acreditando que a gente tem que ser pobre, tem que ser pobre, tem que ser pobre, tem que ficar assim o tempo inteiro, né? Ficar contando moedinha. Desculpa, mas isso nem bíblico é. E eu vou mostrar para vocês por que não é. Deixa eu falar aqui, dentro de quebrar esses mitos e mudar a mentalidade, de alguns personagens bíblicos, os principais, e eu vou mandar bala aqui na Bíblia. Tá? Se eu tiver muito rápida, lascou. Eu vou ser rápida porque o tempo é curto. E eu vou começar logo no começo, ó. Gênesis aqui. Adão e Eva. Gente, Adão e Eva. Tem coisa que eu não vou ler completamente porque não dá tempo, mas olha só. Gênesis de 1 a 26. Deus está descrevendo aqui o que ele fez, animais e tal e tudo mais. E aí depois, o que ele fez? No versículo 26, ele falou, olha, agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós. E se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos, ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher. E abençoou dizendo, tenham muitos filhos e filhas, espalhem-se por toda a terra e a dominem. Tá? A dominem. Aqui, já na criação, Jardim do Éden, tinha tudo para eles, tá? Tinha comida, tinha tudo em fartura. E Deus deu poder pro homem, para Adão e Eva. Ó, é para dominar tudo. É para dominar a terra. Domina, é tua. Tudo que Deus criou lá. Ele já criou com abundância. Ele já criou a terra. E Adão e Eva com prosperidade e abundância. O problema é que eles foram se meter onde não era para ser chamados, né? Mas enfim. Eu falo que quando eu chegar lá na glória, eu vou falar assim, ó, dona Eva, vem cá que eu vou ter uma conversinha contigo. Porque, né, a desobediência de vocês, o que resultou? Nós estamos aqui, nesse mundo caído. Mas enfim, poder em abundância. Outra história de Noé. Noé, lá em Gênesis capítulo 6:14. Olha que coisa interessante. Quando Deus dá a instrução para Noé fazer a arca, Deus dá as medidas e tudo mais e fala assim, ó,
é para você usar madeira boa, de boa qualidade. Gente, produtos de boa qualidade. E aí, Marcione, tudo bem? Tudo que a gente vai comprar de boa qualidade é baratinho. Aliás, a gente precisa tomar cuidado com esse negócio, hein? De custo versus benefício, porque às vezes a gente compra umas coisas que não presta, não vale nada, sabe? É tipo assim, né? Uma marca aqui de fita crepe, não gosto muito não, Adelbras. Você compra esse negócio aqui, ó. Você tem que usar muito mais do que uma marca boa da 3M. Tô fazendo propaganda aqui. Isso aqui, né? É meio ruinzinho e muitas vezes jogar dinheiro fora, tá? E aqui, madeira boa era caro. Olha, cara, já parou pra pensar? A quantidade de material, é que às vezes a gente lê e a gente não presta atenção, né? Deus deu todas as medidas, a arca era absurdamente grande. Foi muito material. Você acha que se Noé fosse pobreta, ele ia conseguir construir essa arca, esse material? Porque não tá falando assim, olha, Deus vai fazer o dinheiro aparecer lá daquela rochinha, Deus podia fazer isso também, né? E aí, né, e o dinheiro vai vir e você vai comprar. Ué, eles precisavam, se não era em moeda da época, né? Muitas vezes a moeda da época era escambo. Eles tinham que plantar, colher, troca trigo por isso e tal. E para conseguir aquela quantidade enorme de material, porque você fala assim, ah, a tábua vai na floresta e corta, tá? Certo. Mas e as outras coisas para poder fazer isso? E as ferramentas? E tudo? Ô, gente, fala sério. Para construir uma arca. Seria de muito material e coisa de boa qualidade. Era assim. Muita coisa ele teve que trocar. É que são nuances, né? Não fala claramente que Noé era uma pessoa que tinha muitas posses, mas ele tinha família grande, ele tinha gado, tinha isso, tinha aquilo. Tá? Mas a gente precisa ver também nas entrelinhas. E aí, lá no Gênesis, no capítulo 9, quando Deus vai fazer uma aliança com Noé, ele fala que, aqui no capítulo 9, né, que ele faz a aliança, e ele fala que, ó, você e sua descendência vão dominar. Então Deus está otorgando poder para eles também. Também. Ok? Outro personagem bíblico famoso é Abraão. Quando a gente vai lá em Gênesis 12, ainda em Gênesis, tem bastante coisa em Gênesis. Gênesis são várias histórias num livro só. Lá Abraão, olha, no capítulo 12, no versículo 1 do 5, quando Deus fala para Abraão, sai da tua parentela e tudo mais. Olha o versículo 4 dizendo, na época que ele era Abrão ainda, não Abraão. Abraão tinha 75 anos quando partiu de Harã, como o Senhor havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão levou a sua mulher Sarai e o seu sobrinho Ló, filho do seu irmão, e todas as riquezas e escravos, que havia consigo em Harã. Levou tudo com ele, gente. Inclusive, assim, o que significava sair de um lugar e ir para o outro, não é? Mudar. Eles estavam indo para Canaã. As riquezas deles eram todo gado, sementes, tudo bem? Para poder plantar onde forem. Riquezas em termos de ouro, prata, diamante, ó que lindo. Ouro, prata, diamante, joias, oi. Todas as riquezas, gente. Ele era um homem muito rico. E Deus estava mandando ele para a terra de Canaã, que era uma terra que emanava leite e mel. O que quer dizer isso? Muita abundância, muita prosperidade. Deus ainda ia acrescentar mais ainda na vida de Abraão. Outro personagem, José, que é melhor do que José. José, vocês conhecem a história, né, gente? Tá lá em Gênesis 39 que vocês podem ver. E José era o tipo de homem que, assim, se a gente vê no capítulo 39, o que ele fazia, Deus abençoava as mãos dele e prosperava. Tanto que ele foi governador do Egito e tudo mais. Vocês conhecem a história toda de que ele salvou não só o povo do Egito, como o povo de Israel da fome. Porque ele era um homem que também andava com Deus. Aliás, todos eles aqui, não é? Eram pessoas que andavam com Deus, apesar dos defeitos humanos, depois da queda de Adão e Eva, andavam com Deus. E Deus abençoava, Deus prosperava. E quem que era José? Era um menininho lá, um caçulinha, que ninguém dava nada para ele. Moisés é outro exemplo. Moisés foi educado na casa de Potifar, no Egito, com toda a suntuosidade do mundo. E Deus usou esse homem para poder libertar o povo, não é? Da escravidão do Egito. Era outro exemplo de um homem muito próspero. Lá em Êxodo está a história dele. Outro, Davi.
Davi, 1ª e 2ª Samuel também. Davi era o caçulinha. Ai, ai. Cuidador de ovelha, matador de urso, matador de leão. Olha quanto Deus abençoou ricamente Davi, com posses e tudo mais. E mais ainda foi o filho dele, o rei Salomão. O rei Salomão era o rei mais rico da época dele. Não existia um homem mais rico, além de sábio, não é? Porque quando a gente vai lá em 1 Reis 3, versículo 8 a 11, a gente vê que Salomão, ele pediu para Deus, que Deus falou, o que quer que eu faça por você? E que ele falou, nossa, quem que sou eu aqui? Eu tô parafraseando, gente, que o tempo é muito curto, não vai dar para poder ficar lendo linha por linha. Mas ele falou, nossa, quem que sou eu aqui? Não é? Ó, eu estou aqui, eu no meio do meu povo, no versículo 8 aqui. 1 Reis 3, versículo 8. Aqui estou eu no meio do meu povo que escolheste para ser teu. Um povo que é tão numeroso que nem pode ser contado. Olha a prosperidade do homem. Olha como ele tinha poder aqui. Portanto, dá-me sabedoria para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Se não for assim, como é que eu poderei governar este teu grande povo? E Deus gostou disso, né? E falou aqui no versículo 11, já que você pediu sabedoria para governar com justiça, em vez de pedir vida longa ou riquezas, ou a morte dos seus inimigos, no 12, eu darei o que você pediu, e darei a você sabedoria e inteligência, como ninguém teve antes de você, nem terá depois. Mas também, né, vou te dar riqueza e tudo mais, porque, gente, ó, entenda uma coisa. Estar próximo de Deus, quanto mais a gente entende, conhece o caráter de Deus, mais sabedoria nós temos para poder lidar no dia a dia. Porque não adianta nada a gente ter dinheiro, você sabe, cair a grana na conta e não ter sabedoria, não saber lidar com isso. Se você não tem inteligência financeira, se você não faz o mínimo de organizar suas contas, se você não tem um plano, se você não se educa, não estuda, sabe o que vai acontecer com esse dinheiro? Vem fácil, vai fácil. Já ouviu essa frase? Vem fácil, vai fácil. Comenta aqui pra mim. Sim, já ouviu? Porque, gente, olha um aspecto. Quantas vezes a gente já viu reportagens de gente que ganha na Mega Sena? Não vamos muito longe. Esse Big Brother aí, que pra mim esse BBB é uma Big... Eu não vou falar a palavra que é feio, mas é uma Big porcaria, né? Vocês já entenderam. Quantos deles aí faturaram 1 milhão e gastaram com festa, com mulherada, com isso, com aquilo e ficou tudo na mesma? Em meses. Meses. Sabe por quê? Não tem inteligência financeira. Não estudou, não educou, não investiu tempo para isso. Acho que no mínimo a pessoa ela poderia fazer o seguinte, não sei mexer com dinheiro, deixa eu ir atrás de um mentor, de um consultor para orientar, né? Alguém tipo eu, para poder orientar o que fazer, para ver como é que mexe com isso, que eu não sei mexer com isso. Então, é por isso que se pagam por consultores até. Existem alguns que têm credenciamento para poder investir em ações, na bolsa e tudo mais. E a pessoa ela faz esse dinheiro multiplicar. E aí ela tem uma renda passiva. Tem um dinheiro lá que tem rendimento e ela usa somente o rendimento e deixa o principal lá rendendo. E aí desse rendimento é que a pessoa vai viajar, vai trocar de carro, mas não, o bicho acha que vai durar o resto da vida e nunca vai acabar, né? Não sabe como mexer com dinheiro. Então essa pobreza, essa ignorância intelectual faz com que a pessoa não adianta, o dinheiro caiu, foi embora. A gente precisa, o quê? Se aproximar de Deus em primeiro lugar, porque o espiritual vem em primeiro lugar, para poder conhecer o caráter de Deus e ter a sabedoria de Deus e tá aqui, facinho, e depois pegar informação daquilo que não está aqui na Bíblia. Precisa investir, gente, tempo e dinheiro em estudo, porque a gente investindo em estudo, a gente sabe lidar com dinheiro e o dinheiro retorna pra gente com lucro. Entende isso? A gente sai das dívidas, a gente fica azulzinho e a gente consegue fazer o quê? Alcançar os nossos objetivos, os nossos desejos e construir um patrimônio. Jó é outro exemplo. Jó. Que é mais do que Jó? Nossa, Jó é uma coisa tremenda. Todo mundo conhece a história dele, não é? Mesmo até quem não é cristão. Quando Deus restaura, inclusive, tudo, olha só. Jó, ele era com Deus, ele não blasfemou, mesmo em situação muito difícil, ele não blasfemou. E por conta disso, Deus, né, deu uma nova família para Jó, novas riquezas, dobrou tudo. E até uma coisa curiosa que eu estava lendo aqui hoje,
que às vezes a gente lê e passa desapercebido. Além de Deus, né, ter multiplicado e tudo mais, e lógico, gente, não foi de uma hora para outra que teve restituição, tá? Porque ele teve mais filhos e filhas. Opa, ter filho e filha demora também, né? A pessoa tem que ficar grávida, gestação 9 meses. Mas Deus foi, aos poucos, fazendo com que ele se recuperasse, tanto a saúde, quanto a família, quanto riquezas. E é interessante que, além de Deus ter dado isso, deixa eu ver aqui, assim, no capítulo 42 de Jó, versículo 11, tá assim, todos os seus irmãos e irmãs e todos os seus amigos foram visitá-lo depois que começou as restituições. E tomaram parte num banquete na casa dele, que ele ofereceu. Então ele já estava, né, já estava com prosperidade. Falaram de como estavam tristes pelo que lhe havia acontecido e o consolaram por todas as desgraças que o Senhor havia feito cair sobre ele. E cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Olha, Deus acrescentou na vida de Jó, assim, deu o dobro, né? Foi tudo restituído e ainda os irmãos e irmãs que vieram visitar, ainda por cima deram mais dinheiro e ainda por cima deram anel de ouro. Oi? Riqueza sem medida. Quer um exemplo do Novo Testamento? Que eu vou dar esse último exemplo, gente, senão eu não consigo entregar no tempo que é necessário. É Lázaro. A família de Lázaro. A família de Lázaro era uma família muito popular na época deles. Tão popular que, quando a gente lê as escrituras, a gente vê que vem pessoas, assim, de vários lugares para poder consolar as irmãs quando Lázaro morre. Tá? Se você pegar lá em João 11, tem falando a respeito disso. Falando a respeito deles vindo de tudo que é lugar para poder consolar. E a família de Lázaro tinha a própria tumba, o próprio túmulo, o próprio buraco lá na rocha. Normalmente quem tinha dinheiro é quem tinha isso, não eram os pobres não. Tá? E a família de Lázaro, vira e mexe, abrigava Jesus. Então, assim, olha isso. Eles eram muito famosos porque era uma família muito influente e uma família rica, tá? Tá? Família de Lázaro, Marta, Maria, ok? Muito bem, esses aqui são, dentro do quebrar mitos e mudar a mentalidade, esses aqui são alguns exemplos, não peguei todos, né? Os exemplos, assim, dos nomes mais famosos que vieram na minha cabeça. Mas, dentro dessa questão de quebrar mitos, nós vamos para o segundo ponto, que é quebrar mitos sobre Jesus e parábolas de Jesus, principalmente sobre ser rico. Porque a gente precisa entender, gente, o conteúdo das parábolas. Entender o que Jesus está querendo dizer. Olha só, se a gente pega, por exemplo, a parábola do jovem rico, aquela lá, né, que o jovem rico chegou para Jesus e falou assim, o que eu posso fazer para herdar o reino dos céus, tal. Porque ele era um rapaz muito religioso, ele seguia todas as normas religiosas. E lembra que ele falava, não, mas isso eu cumpro, eu sou o bonzão, né? A gente precisa aprender a ler o que está por detrás, nas entrelinhas. E quando Jesus fala o seguinte, que ele era para ele, você quer ser perfeito, né? Tipo, você é o bonzão mesmo? Você quer ser o perfeito? Jesus lá em Mateus, deixa eu pegar aqui, ó. Mateus 19, no versículo 21, fala assim para ele, se quer ser perfeito, vai e venda tudo que tem e dê aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Só que quando o moço ouviu isso, ele foi embora triste, pois era muito rico. Jesus disse aos discípulos, eu afirmo a vocês que isto é verdade, é muito difícil um rico entrar no reino do céu. E digo ainda mais que é difícil um rico entrar no reino do céu do que um camelo passar por o fundo de uma agulha. Mas olha só, Jesus está condenando os ricos, eu não vou para o céu se eu for rico. Não é isso, não. A questão aqui, o jovem ficou triste, por quê? Porque o coração dele estava nas riquezas, não estavam no Senhor. É por isso que aquela outra passagem, que tem gente que fala, o dinheiro é o mal de toda raiz. Não. Em 1 Timóteo 6, de 3 a 10, está falando sobre a verdadeira riqueza, né? E diz o seguinte, que o amor ao dinheiro é o mal de toda raiz. E esse jovem, o amor dele estava nas coisas materiais. E não no dono das coisas, no criador das coisas. Gente, não tem problema nenhum ter bênçãos materiais. Tem problema nenhum ter dinheiro. O problema é você colocar
toda sabe, a tua confiança somente ali. E é uma guerra todo dia, gente, porque assim, eu também às vezes fico, oi, né? Ai, minha conta tá gorda, eu tô legal. Ai, baixou bastante minha conta. Oi. A gente tem essa tendência, mas é uma luta e a gente tem que guerrear. Pera lá, o Criador de todas as coisas, ele é o nosso provedor, ele é o pastor. E ele vai prover no momento necessário. Então, nossa confiança tem que estar no Senhor e na palavra dele. Mas a gente precisa entender a forma correta de entender, porque o problema aqui é que o moço, ele tinha amor pelo dinheiro. Deus não era a prioridade dele. E o amor pelo dinheiro é idolatria. Idolatria. É colocar qualquer outra coisa na frente de Deus, qualquer outra coisa mais importante do que Deus. É tipo assim, se tirasse a riqueza, o cara não ia ter nada? Não ia ter mais motivo para viver? Não entendi isso. Tá? Jesus colocou ele à prova porque ele sabia que o coração dele estava nas riquezas. Se realmente o coração dele estiver na riqueza, não vai. Não vai para o céu. E é até interessante que, continuando aqui, quando os discípulos ouviram isso, eles ficaram admirados e perguntaram, então quem pode se salvar? E Jesus olhou para eles e respondeu, para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus tudo é possível. Porque Deus é um Deus de graça, de poder e de misericórdia, gente. Se a gente se arrepende, a gente volta para o Senhor, pede perdão, entende? E a gente é salvo pela graça, a gente não precisa pagar, através de Jesus Cristo. Então a gente precisa ter um entendimento correto das coisas. E aqui um detalhe importante. Jesus não era pobre. Eu soltei essa esses dias no meu canal. Jesus não era pobre. Ai, mas aquela passagem que fala que Jesus diz para os discípulos, olha, me sigam. E assim, o lobo tem seus covis, né? Os passarinhos seu ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, tal e tudo mais. Sabe por quê que eu digo que Jesus, ele não era pobre? Primeiro porque, olha só, vamos lá em 2 Coríntios 8:9. Esse eu faço questão de ler. 2 Coríntios 8:9. Aqui, 2 Coríntios 8:9. Peraí. Aqui Paulo está falando sobre ofertas e generosidade na igreja. Ele está elogiando a igreja da Macedônia. Que mesmo assim, tendo bem menos recursos, né, eles eram muito generosos e Deus estava abençoando eles grandemente. Mas, quando a gente lê o versículo 9, Paulo continuando, ele fala assim, ó, porque vocês já conheceram o grande amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era rico, mas por amor a vocês, ele se tornou pobre, a fim de que vocês se tornassem ricos por meio da pobreza dele. Filosófico, né? É um paradoxo. Como é que é? Coisa louca! Olha isso. Jesus era rico, mas por amor de vocês se tornou pobre, a fim de que vocês se tornassem ricos por meio da pobreza dele. Que assim, gente, ó. Jesus se fez pobre. Mas como que ele pode ser pobre se ele era o criador de todas as coisas, se ele estava junto na criação? Ele faz parte da Trindade. Ele é dono de tudo. Ele é dono de tudo. Só que quando Jesus veio fazer o ministério dele, o foco do ministério dele não era riqueza, embora quem andasse com Jesus não passava fome. Olha a multiplicação dos pães e peixes. Só tem 2 relatos, mas Jesus já fez muito mais aqui na terra. Olha o relato, quantas pessoas comeram, não é? Mais de 5.000 homens, isso quer dizer 5.000 homens mais cada esposa, mais 5.000 esposas, fora as crianças, fora, sei lá, pelo menos no mínimo 15.000. E o Senhor Jesus multiplicou. Quem andava com ele não passava fome, não passava aperto, não. Pedro, Tiago e João no barquinho, no mar da Galileia, pescando, não encontrava peixe. Jesus fala, joga a rede pro outro lado. E veio. E a hora que eles chegaram lá na beira da praia, isso foi depois da ressurreição de Cristo, Jesus já tinha pão e peixe lá na praia, já prontinho, já para poder servir. Oh! O Senhor supra todas as nossas necessidades. Quebra essa mentalidade que Jesus não era pobre, não, era rico. Jesus é dono de tudo. Como que ele pode ser pobre? É que o ministério dele não era para poder ficar falando sobre riquezas materiais, mas mesmo assim, ele ainda por cima abençoava. E detalhe, o ministério dele, gente, tinha muitas, a Bíblia fala muitas mulheres piedosas que sustentavam o ministério dele.
Ou quem que lavava as roupas de Jesus, hein? Quem que preparava o rango algumas vezes, né? Quando eles estavam na cidade. Outras mulheres que andavam junto com eles. Tinha muita gente aí envolvida, que dava guarida e tal. Ou seja, olha só que engraçado. Nada do que nós temos na Terra, eu falei isso ontem, é nosso. Tudo é emprestado. Até o nosso próprio corpo. Agora, olha que gozado um trem desse. Ó, você imagina assim, Lázaro lá com as irmãs, né? Marta e Maria. Eles eram ricos, eles tinham muitas posses e tudo mais. E quando Jesus passava lá, né? Ela lá que eles se hospedavam, certo? Beleza. Só que assim, tudo que Lázaro tinha, todas as posses, plantações, gado, semente, foi bênção do Senhor na vida dele. Foi dado por Deus. E aí, assim, aquilo que não, nem pertencia mesmo a Lázaro, né? Todos os bens materiais que, na verdade, não eram dele, eram tudo emprestado, porque tudo que a gente tem é emprestado. Tudo. E Deus nos coloca para poder administrar, ser mordomos de tudo que Ele nos deu, inclusive o nosso próprio corpo. Eu acho que para muita gente isso é uma patada, né não? Pois é. Aí Jesus ia para lá para desfrutar daquilo que não pertencia a Lázaro, mas que ele, junto com os outras duas pessoas da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, né? Que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então Deus Pai e Deus Espírito Santo deixou que ele aproveitasse disso e Jesus estava lá para desfrutar daquilo que já era do Senhor. É a casa do Senhor, os bens, o gado, a semente, porque tudo vinha do Senhor. E o Lázaro estava usufruindo daquilo e falando assim, não, Jesus, vem então por aqui, para minha casa, para usufruir. Gente, é louco isso, né? Então isso é para quebrar a tua mentalidade. Espero que você esteja com o cérebro assim. Jesus não era pobre. Ele se fez de pobre. Tá bom? Porque era esse, né? Não era essa a intenção dele. Embora quem anda com Jesus tem abundância, tem prosperidade e tal. Alguns momentos mais de aperto, outros não. Tá falar, ai, mas se for assim, tem lugar que as pessoas passam fome e tal. Gente, existem situações que são difíceis, né? Momentos de guerra, independente de ser cristão ou não, todo mundo sofre. Mas por causa da natureza pecaminosa. Mas eu vira e mexe, acompanho algumas coisas e vejo relatos e testemunhos de Deus suprindo de uma forma assim incrível. Ó, vou dar um exemplo para vocês. Coreia do Norte é o país mais fechado do mundo. É um país extremamente ditatorial, onde o rei Kim Sun ele se considera um deus, tá? Eles são fechados, não tem internet, não tem absolutamente nada. Eu já li um livro que chama Fuga da Coreia do Norte. E eu acompanho as notícias, porque é o pior país do mundo para ser cristão. O que acontece? Existe contrabando de comida. Existe um comércio negro lá, um contrabando. E tem organizações cristãs que eles fazem o contrabando de comida, medicamento e também da palavra de Deus, que é proibidíssimo. As pessoas vão para campo de concentração, são torturadas, são mortas se forem pegas com uma Bíblia. Não existe Bíblia lá. Mas eu já li relatos que, chegando essa comida de fora, tem alguns cristãos que eles compartilham com os vizinhos o pouco que Deus dá. E Deus multiplica. E isso tem chamado a atenção de alguns vizinhos, porque lá é cada um por si, Deus para todos. Gente, a fome é tão terrível lá. Eu vou falar uma coisa para vocês que me chocou. E algo que é até macabro. Eu fiquei horrorizada quando eu vi essa informação. E essa informação de organização séria, organização tipo Ministério Portas Abertas, que dão suporte para cristãos perseguidos, mas o negócio é tão sério em termos de fome e tal e tudo mais, que tem pessoas que fazem o seguinte: quando tem alguém doente na família, vamos supor um pai de família doente, e que está prestes a morrer, falecer, eles não têm aonde enterrar, eles enterram no quintal de casa. E eu já ouvi relatos que os pais de família falam o seguinte para a família: assim que eu morrer, vocês comam da minha carne, para vocês sobreviverem. E porque se vocês me enterrarem no quintal, os vizinhos vão desenterrar e vão comer a minha carne, então como vocês. Gente, isso é macabro, não é? Canibalismo por causa de sobrevivência.
E eu já li relatos em que essas pessoas cristãs recebendo doação no mercado negro aí, ou às vezes é um pouco, eu vi um outro relato recentemente, que é uma menina, uma adolescente, plantando as coisas no quintal da casa, o pouco que deu foi, bateu na porta do vizinho para distribuir, aquele vizinho teve aquilo ali de graça. Tem tocado a vida das pessoas, Deus usando cristãos com um pouquinho que tem, multiplicando e salvando vidas, não só fisicamente, mas espiritualmente, tipo assim, que é isso? Por que essa pessoa está trazendo isso para mim? E elas tendo a oportunidade de compartilhar Jesus em segredo. Olha que coisa fascinante. Muito bem. Agora nós vamos aqui para a última parte, tá? Deixa eu ver aqui que eu tô correndo quanto tempo. Vocês me aguentam aí um pouquinho mais. A última parte, que são os 10 princípios práticos para a gente colocar na prática. São 10 princípios com relação à Bíblia. E assim, gente, deixa eu ver se dá tempo de eu ler eles rapidinho. Vamos lá. Primeiro princípio. Princípio de prosperidade e abundância, tá? Que a gente tem que ter isso claro. Primeiro não tá aqui. Espera só um pouquinho. Primeiro princípio tá em Mateus, capítulo 6, 31 a 34. É colocar o reino de Deus e a justiça dele em primeiro lugar, porque ele supre as nossas necessidades. Eu vou ter que, assim, só fazer um resumo, gente, porque o tempo tá muito curto. Ó, primeiro princípio, reino de Deus em primeiro lugar. A gente busca o reino de Deus e a justiça porque ele acrescenta. Por isso que a gente não tem que ficar ansioso com o dia de amanhã. Segundo princípio, organizar suas finanças pessoais, está em Provérbios 21, 20. Terceiro princípio, obediência. E começa com o dízimo. Malaquias 3, de 10 a 12, porque a partir do momento em que a gente obedece, a gente devolve os 10% que Deus requer. Ele repreende o devorador das finanças e ele abençoa, ele multiplica. Então, a gente tem que obedecer. Falei disso nas outras lives, tá bom? Eu não vou discorrer aqui, qualquer coisa vocês voltem lá. Quarto princípio, faça planejamento e coloque nas mãos de Deus, Provérbios 16, 1, 3. Quinto princípio, pague suas dívidas, Provérbios 22, 7. Sexto princípio, aprenda a poupar e investir, Provérbios 13, 11. Sétimo princípio, trabalhe. Deixa de ser bicho preguiça. Cara, sem trabalho não vai dar nada, você não vai conseguir. E dá trabalho organizar as finanças, tá? Dá trabalho. E daí, coloca trabalho para você conquistar o que você quer. Afinal de contas, o que você quer e que está disposto a fazer? Ou vai ficar nesse perrengue financeiro o resto da tua vida? Tá? Oitavo princípio, estude sobre finanças. Estude, ponha tempo para isso. Provérbios 18, 15. Nono, ensine seus filhos, converse sobre finanças em casa, com as esposas, maridos, e ensine seus filhos, porque isso está em Provérbios 22, 6. Você tem que ensinar o caminho que a criança deve andar, para que quando ela for mais velha, ela não se desvia. E o ensino envolve finanças, sim. Precisa falar sobre dinheiro com seus filhos, ensiná-los. E eu já falei sobre isso, principalmente na live de ontem. E número 10, seja grato, Filipenses 4, 11, 12, onde o apóstolo Paulo fala que ele aprendeu a conviver com muito ou com pouco, a ser grato em todos os momentos, momento de escassez, momento de abundância, porque quando a gente é grato com o que a gente tem, e ser grato não quer dizer que a gente não pode almejar uma coisa maior, gente, porque ambição é diferente de ganância, ambição é bom, ambição é quando a gente quer algo melhor para a família, a gente quer organizar as finanças, quer pagar as dívidas, a gente quer dar um futuro melhor para a família, em termos de educação, em termos de saúde, em termos de viagem, sabe? A gente quer ser um porto seguro, ambição é bom. Ganância é quando a gente quer o do outro, quer destruir o do outro, a gente quer roubar o do outro, a gente sente inveja e ciúmes. Isso é ganância. É diferente. Então você pode ser grato e almejar coisa melhor, tá tudo bem, porque Deus é um Deus de abundância, Ele já criou tudo aí. Então vou repetir aqui, né? 10 princípios bíblicos na prática. Número 1, que é busca o reino de Deus em primeiro lugar.
2, organize suas finanças pessoais. 3, obedeça, dizime, põe tua casa em ordem. Ah, eu tô já um tempão sem dizimar, pede perdão e faz um compromisso com Deus. A partir daquele momento você vai ver que não vai faltar. Eu já fiquei um período de quase um ano, eu pedi perdão, sem dizimar, tá bom? Pedi perdão para Deus. E eu falei, não, o próximo vai. Deus não deixa faltar e supre até em abundância. Ok? 4, faça o planejamento, coloque nas mãos de Deus. 5, pague tuas dívidas. 6, aprende a poupar e investir. 7, trabalhe. 8, estude sobre finanças. 9, ensine seus filhos. E 10, seja grato. Tudo bem. Porque afinal de contas, o que você quer? O que você deseja? Que maravilha. Poder desfrutar, que maravilha. Olha, eu louvo a Deus, né? Esse mês eu faço o controle, eu tenho uma planilha e tudo mais. E aí eu vi, tá lá as contas, né? Que eu vou controlando os meus gastos. E eu falei, Senhor, eu te agradeço, porque é mais um mês. E eu paguei as contas. Mais um mês, fechando no azul. Mais um mês, o dinheiro dos investimentos lá rendendo. Ai, como o Senhor é bom. Mais um mês que eu estou com saúde. Mais um mês que eu pude comprar as minhas coisas sem ter que me preocupar muito. Como é que eu vou pagar isso? Que maravilha ter essa paz e ter essa tranquilidade. Que a minha família também usufrui, não é? E eu agradeço. Papai foi fazer compra, né? Chegou, oba, comprou meu pão que eu gosto tanto. Eu agradeço nas pequenas coisas. Quando às vezes é uma marca que eu não gosto, eu vou lá e compro a marca que eu quero. Entendeu? De repente trouxe uma coisa que eu não gosto muito. Tá aí, vou lá e compro o que eu quero. Não tem problema não. Olha que coisa maravilhosa. Então, basicamente, o que foi que a gente viu hoje, gente? Vou fazer aqui um resumo, porque tá chegando o meu tempo aqui. Eu comecei a live, era 21h10, não, 8h10, desculpa, agora é 8h03. E eu tenho ainda uma parte, eu preciso falar da mentoria financeira, eu no controle das minhas finanças. Então, o resumo aqui de hoje, o que eu falei? Eu falei a respeito, não é? Eu voltei a falar sobre os nossos desejos, medos e dores, porque isso é muito importante, porque se a gente não sabe o que tá pegando e não sabe o que a gente quer, não adianta nada ficar assistindo live, não adianta nada ficar vendo curso, né? A gente precisa definir isso muito bem. Eu falei sobre quebrar mitos e mudar a mentalidade. Eu usei aqui alguns personagens bíblicos que Deus prosperou, que Deus derramou graça e abundância, sabedoria na vida dessas pessoas. Eu também falei sobre quebrar mitos sobre Jesus e mito a respeito de ser rico, porque Jesus é rico, Jesus é abundante, e que a gente precisa entender que o nosso amor não pode estar nas coisas materiais, no dinheiro, na riqueza. O nosso amor tem que estar no Senhor, que é o provedor de todas as coisas. E que quanto mais próximo a gente estar de Deus, mais a gente conhece o caráter dele, e a gente é moldado pelo caráter dele, mais ele nos abençoou, porque ele dá sabedoria para a gente poder também lidar. E falei aqui de 10 princípios bíblicos na prática, tá? E aí depois, olha, vocês podem ver no replay aqui, voltar para poder anotar os versículos referentes a esses 10 princípios bíblicos, não é? E leia, gente, escreve, sabe o que você faz? Põe na parede. Tá uma porta ali, está vendo? Tem um monte de versículo bíblico. Põe na parede para você ler, reler e lembrar, sabe por quê? Por causa da nossa mentalidade, é uma guerra espiritual, a gente precisa tirar, renovar nossa mente com o que é da palavra. E principalmente quando vem todos aqueles pensamentos, como eu falei lá na primeira aula, aqueles pensamentos de que né? Ai, não dou conta. Ai, eu acho que eu tenho que viver mesmo essa vida de miséria, blá, 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 blá. Você muda esse para as escrituras. Você precisa mudar, tirar esse tipo de frase que são mentirosas e o diabo acaba até usando para te destruir e colocar as frases bíblicas. Porque a gente tem que pensar nas coisas do alto, ok? Basicamente isso. E assim, eu quero falar agora sobre a mentoria financeira, porque esses 3 dias foi só um gostinho. Então, me dá aqui mais uns 10 minutinhos, pelo menos, para eu mostrar para vocês o que é isso. Aqui não dá tempo de ver as coisas no detalhe, gente. Não dá. Precisa ter mais tempo para poder trabalhar a respeito disso. E, aliás, com relação a essa mentoria financeira, olha só.
Eu já tinha falado assim para as pessoas, ó, uma mentoria individual comigo, sabe quanto é que custa? R$ 300 por hora. São 7 sessões de mentoria comigo, dão uns R$ 3.500, tá bom? Individual. E eu já tinha falado assim, ó, gente, tem umas tarefas que eu quero que vocês façam. Desde a primeira live, segunda live, né? E hoje eu vou passar uma também. E que se vocês postarem lá no Instagram, vocês vão concorrer a uma mentoria. E eu até falei, meu, quem não fizer isso é muito preguiça mesmo, né? Tá deixando a oportunidade passar. Porque imagina, eu quero dar um presente de R$ 3.500. Então tem a tarefa do primeiro dia, do segundo e de hoje. Eu vou falar qual é. É simples. Dá um print na tela. E esse print, sabe quando você dá um print para tirar foto? O print é comigo aqui. Eu vou fazer uma pose. Vou contar até 5. Já tô dando um tempinho para vocês, né? Fazerem um print. E aí vocês mandam para mim no privado, é a tarefa de hoje, com a hashtag eu no controle das minhas finanças, tá? É para escrever lá, ó, deixa eu escrever aqui, gente, para ficar claro, tá? É só escrever lá na mensagem, vai lá na mensagem, escreve, que nem eu vou escrever aqui, ó. Eu no controle das minhas finanças. Eu no controle das minhas finanças. Assim, ó. Como eu escrevi aqui. Eu no controle das minhas finanças. Então, vocês vão tirar um print da tela, uma foto minha, linda, maravilhosa. Manda lá pra mim, no meu privado. Eu vou ver quem fizer isso, né? Aí eu faço um sorteio, porque eu quero dar isso de presente pra vocês, gente. Quero dar isso de presente, quero abençoar a vida de vocês, porque eu quero ver vocês bem. Eu quero que vocês saiam. Para de ter esse estresse financeiro. Tem muita gente que tá entrando em depressão. Muita gente tá querendo até se matar por causa disso. Pau rolando em casa. Eu quero que vocês tenham liberdade, que vocês tenham tranquilidade de lidar com as suas finanças. E assim, eu não tô o tempo inteiro, sabe, lá em cima. Tem momentos que são difíceis, inclusive financeiros, mas Deus tem me abençoado e eu quero que vocês tenham a mesma paz de espírito e tranquilidade que eu tenha. Com a conta mais gorda ou menos gorda. Porque isso é a verdadeira prosperidade, entende? E Deus acrescenta muito mais. Vamos lá, ó. Eu vou segurar aqui a Bíblia, vou sorrir linda e maravilhosa, tá? E vocês vão ter aí uns segundinhos, com óculos ou sem óculos? Deixa eu ver. Eu sou simpática com óculos, simpática sem óculos. Vocês vão ter aí uns segundinhos, tá? 5 segundos, eu vou contando aqui. Vai, valendo agora. Pronto. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pegou. Manda essa foto pra mim lá no privado com a hashtag eu no controle das minhas finanças, tá? E agora eu preciso da atenção de vocês para poder falar a respeito dessa mentoria eu no controle das minhas finanças. Essa mentoria, o que que é? É um encontro em grupo. São 7 sessões, onde eu vou pegar na mão de vocês. E eu vou ver cada caso, passo a passo, para pegar essas informações e mais que eu vou trazer, porque aqui foi muito rapidinho e eu vou ter que aprofundar, e eu vou aprofundar e também ver a necessidade, porque de repente a necessidade de uma pessoa é organizar, que ela não sabe organizar. A necessidade da outra pessoa é como poupar. A outra necessidade é como investir, não sei como sair da poupança. São necessidades diferentes. Às vezes uma outra pessoa ela tem a dificuldade de comunicação. Como se comunicar, ter uma comunicação eficiente com a família. Como fazer com que eles concordem. Como ganhar a confiança deles. Para que eles façam o que tem que ser feito. Para que, em conjunto, vocês consigam, gente, prosperidade financeira. Como conversar com seu cônjuge. Estratégias para poder abrir o diálogo. Porque tem gente que tem uma dificuldade muito grande de falar sobre as finanças. Principalmente casais, porque se não falou isso antes, depois fica pior, fica embananado. Então, quer dizer, é diferente quando a gente trata cada necessidade. É muito diferente. Ok? Então, eu quero falar sobre isso, tá? E eu vou aqui. Deixa eu só mutar os comentários. Então, me dá aqui mais uns minutinhos para poder falar sobre a mentoria financeira que eu quero mostrar para vocês a tela aqui. Deixa eu virar. Virando a câmera. Tá aqui, bonito.
A mentoria Eu no Controle das Finanças. Como é que funciona isso? Gente, antes de entrar aqui, deixa eu voltar a tela aqui para mim um pouquinho. Sabe uma das coisas assim que eu fiquei pensando e eu não tinha calculado ainda até fazer essa apresentação para ofertar algo muito bom para vocês, tá? Eu não tinha parado para pensar o quanto eu já investi na minha educação, no meu desenvolvimento, porque eu gosto de estudar, hein? Eu até sou uma, tipo, acumuladora intelectual. E não só para mim, mas me preocupo em estudar para poder ajudar os outros, tá? Para poder treinar. Porque de que adianta a gente ter muita informação se morre comigo? Não adianta nada. A gente é como uma moeda de ouro no fundo do oceano, não tem valor nenhum. Então a gente precisa compartilhar. Isso faz parte, né, da questão de generosidade, que é um dos princípios de prosperidade. E eu faço isso não com essa intenção, mas é porque eu gosto de ver as pessoas bem, eu me preocupo. Aí eu comecei a fazer conta. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Olha só. Eu comecei a fazer conta. Espero que vocês estejam conseguindo ver. Mas olha só, custo de educação, meu investimento pessoal em 20 anos. Deixa eu chegar aqui um pouquinho perto. Ó. Só com faculdade, a faculdade de administração de empresas que eu fiz, chegar um pouquinho mais perto para ficar fácil para vocês enxergarem. 57.600. Custo de teologia, que eu fiz 3 anos, 5.500. Congressos, workshops, palestra, inclusive marketing digital, 8.000 reais. Livros, materiais, ferramentas, 7.000. Isso ao longo de 20 anos, tá? Diploma internacional de coach, 12.000 reais, que isso aqui eu fiz na Irlanda. Fiz uma atualização lá. 2.300 de curso de investimento. Ah, isso aqui que eu esqueci de colocar aqui. Nossa, agora que vem na minha cabeça, eu vou atualizar depois. Curso de línguas, inglês, meu, eu fui para Irlanda para investir em inglês. Olha, essa viagem que eu fui na Irlanda, eu vou te contar uma coisa. Eu gastei, foi em torno assim de 30.000 reais, tá bom? Pois é, de investimento, mais ou menos isso. E eu acabei esquecendo de colocar aqui. Mas isso aqui só para vocês terem uma base. Uma base. Né? Esse curso de investimentos foi o que eu fiz recentemente e terminei agora em. Foi R$ 2.300, terminei agora esse ano em abril. Mas, ó, isso fora comida, transporte e tudo mais. Mas só para ter uma base, só essa continha aqui, mais ou menos 20 anos, 92.400 o que eu investi. Uau! Bastante, não? Tudo bem. Mas aí, quanto que é o valor do investimento na mentoria? Como eu tinha falado para vocês, gente, R$ 3.500 é a minha mentoria individual, que são 300 por hora, vezes 7 sessões. Mas, no caso de uma mentoria em grupo, qual é o valor normal, valor nominal, tá? Isso daí cai para 1.997. A mentoria em grupo, também 7 sessões. E normalmente aqui são o quê? 10 pessoas no máximo para conseguir dar atenção. Ó, já melhorou bastante o preço, né? Mas mesmo assim você vai falar, oi, tá doido? Tem condições de bancar esse valor, não? Tá, muito bem. Mas aí, gente, olha só. Eu criei uma oferta especial no curso. No curso não, na mentoria. Eu no controle das minhas finanças. E o que é essa oferta especial? Além dessa mentoria, a pessoa ela vai ter o curso A Bíblia na Prática Sem Enrolação, né? E por que eu pus isso? Lembra que eu falei que a gente tem que buscar Deus em primeiro lugar? E a gente peca ou a gente faz caca, enfia o pé na jaca, inclusive em termos de finanças. Por quê? Porque a gente não tem conhecimento e sabedoria. Tá faltando a base bíblica aí. Tá faltando pôr a Bíblia na prática. E nesse curso, é um curso online gravado, são 6 sessões, inclusive, seis aulas. Lá eu dou a base de uma forma muito divertida, descontraída e fácil de entender para pôr a Bíblia na prática, tá? E juntamente com esse curso, o que vem mais? Olha, esse curso custa R$ 997, mais R$ 30, que é um devocional 30 dias com Jesus. E R$ 30, que é um cronograma bíblico para você seguir por 3 anos, que é um cronograma de leitura bíblica. Então, assim, se fosse ver esse pacote aqui, o valor, ele ficaria em 3.054 total. Você vai falar, oi, ficou pior o negócio? Mas olha só, o que vocês acham se eu der o curso de graça
com o devocional e o cronograma. Né? De repente você pode pensar, poxa, mas mesmo assim, né? Eu não tenho R$ 1.997. É muita coisa. Pois é. Aí eu tive pensando em fazer uma oferta, uma proposta, gente, para poder melhorar isso e fazer algo mais acessível para a primeira turma. Olha só, e se de repente fosse 997 para ser um preço mais acessível? Aí você pode dizer, poxa, legal, mas mesmo assim não, e não dá para o meu bolso. E deixa eu te dizer uma coisa. Na verdade, essa não é a minha melhor oferta. E eu vou mostrar para você qual é a minha melhor oferta. Que é uma oferta que eu resolvi fazer para a primeira turma. E essa oferta, ela vai ficar aberta até sábado às 23 horas. Para quem estiver aqui assistindo ao vivo e a cores, tá bom? E para quem acessar o meu canal, porque vai ficar lá até sábado. E é uma oferta irresistível. É uma oferta que vai te ajudar a dar as bases bíblicas que você precisa. E além do curso lá com as bases bíblicas, você vai ter a mentoria comigo para ver o seu caso a caso de cada um e ajudar vocês a ter prosperidade e abundância. Quer ver essa oferta? Vou mostrar aqui para vocês. A oferta é o seguinte, gente. Olha isso, desconto especial de 50%. Tudo aquilo lá em 12 vezes de R$ 49,75. Ou à vista, R$ 498,50. R$ 49,55. 12 de R$ 49,55. É lógico que aqui está incluso um pouco de juros, né? Por causa do parcelamento. À vista ele sai mais barato. Gente, 50%, R$ 49,75. O que você faz com R$ 49,75? Sabe quanto custa uma Mac oferta, né? Da boa, daquele Big Taste que eu gosto. De vez em quando, uma vez por mês eu vou. Eu não sou muito de comer porcaria, né? Mas de vez em quando eu vou. R$ 45. Quanto você paga numa pizza boa? Você vai deixar de comer uma pizza boa uma vez por semana. Aquela chechelentinha você até consegue 40, 45 uma chechelenta, né? Mas tem alguma coisa que você pode economizar para poder investir. Olha, eu tô dando isso, gente, de lambuja para vocês. Imagina, tudo aquilo que eu tô oferecendo. Mentoria, 7 sessões, né? Uma mentoria que, se fosse uma mentoria individual, custaria 3.500. Se fosse em grupo, 1.997. Esse é o preço normal de mercado. Vocês podem pesquisar. E aí, mais o curso A Bíblia na Prática Sem Enrolação, mais cronograma, mais devocional, tudo isso por 12 de R$ 49,75. Somente isso. Para quê? Para abençoar a tua vida, para te ajudar. Para ver você bem. Para que você tenha paz. Para que você feche a conta no final do mês. Para que você pague essa dívida e tire esse peso. Não é uma oferta incrível? É? Fala para mim. Oh, não dá para falar. Eu tenho que habilitar aqui. Então, gente, basicamente é isso. Desculpa. Deixa eu virar aqui novamente. Porque eu tenho que mostrar aqui para vocês, ó. Só para poder fechar. E tem mais um detalhe aqui que é importante e que eu esqueci de dizer, tá? Pera lá. Tem um detalhe, você não tem risco nenhum em adquirir essa mentoria, porque eu te dou garantia de 7 dias. Ou seja, você vai ter a primeira mentoria, se não gostar, devolvo 100%. Tá? Você não tem risco nenhum. Devolução 100% do seu dinheiro. Simples assim. Simples assim. Não gostou, deu dor de barriga, não foi com a minha cara, se arrependeu, eu devolvo. Tem 7 dias de garantia. E aí, o carrinho, para fechar, de compra, ele abre amanhã, às 8 da manhã, e fecha dia 3, às 23 horas, tá? E não esquenta a cabeça não, porque eu vou falar para vocês. Eu vou divulgar, vou falar para vocês, né? Vou estar colocando, tanto no grupo, quanto também eu vou estar colocando aqui no meu perfil. Então era isso, gente. Basicamente era o que tinha pro dia de hoje. Ai, tô contente porque assim, bom, eu extrapolei 10 minutinhos só, porque eu comecei 8h20, 8h10 e tô acabando agora às 9h20. E fica ligado que vai ter muito mais live essa semana, tá? Eu tava até pensando, eu vou até fazer umas lives mais curtas, amanhã, tipo meia hora, para poder ir um pouquinho mais fundo em algumas coisas que eu não consegui, para poder complementar.
e ajudar vocês, tá bom? Então é isso, gente. Ficamos por aqui no dia de hoje. Beijo no teu coração, um abraço na tua alma e a gente se vê no nosso canal. Fiquem com Deus. Até mais.